Esse vídeo não tem a proposta de ser uma explicação definitiva e absoluta. É para dar um entendimento de como funciona o algoritmo do Spider Project. Como funciona o algoritmo de balanceamento de recursos, o algoritmo de balanceamento de materiais e valores financeiros. Normalmente, um projeto ele tem duas componentes principais, que é o trabalho indireto e o trabalho direto. Por conta disso, no nosso modelo, nós sempre colocamos de forma clara que existe um consumo de gente, um consumo de materiais, um consumo de recursos financeiros na produção daquilo que resulta no próprio objeto do projeto. E tem um trabalho que consome recursos, que consome materiais e consome valores financeiros na parte indireta que apoia a produção do nosso produto, do nosso projeto. Tudo isso faz parte do nosso projeto. Bom, baseado nesse entendimento, nós dizemos que todos os pacotes, todos os trabalhos, eles são derivados em atividades de produção. Então, tanto o trabalho direto como o trabalho indireto, principalmente o direto, ele tem uma quantidade de atividades que consomem recursos, que consomem materiais e que representam um conjunto de insumos necessários. Claro que o trabalho indireto ele é um pouco menor em termos de atividades e seus consumos. Mas, de qualquer modo, quando nós temos um consumo de materiais, um consumo de recursos, um consumo de valores financeiros grande, deixa eu fazer isso aqui melhor, um consumo de valores financeiros grande, nós temos a necessidade do provimento desses recursos, senão não é possível executar esse trabalho grande, composto de direto e indireto. Então, da mesma maneira que nós temos um consumo, nós talvez tenhamos que ter um fornecimento, teoricamente da mesma quantidade ou um pouquinho maior, para suprir essas necessidades. Então, em vermelho entrando um pouco antes, em preto consumindo. E a diferença dos dois vai dar um saldo. E a gente olhando esse saldo, a gente imagina que esse saldo, ao longo do tempo do projeto, da vida do projeto, a gente imagina que esse saldo seja sempre positivo. Então eu vou representar aqui um pequeno saldo positivo ao longo da vida do projeto. Ok. Às vezes isso não acontece. Às vezes a demanda de recursos não seja síncrona com o fornecimento dos recursos. Tipo, a demanda dos recursos que são maiores do que o consumo acaba por vir um pouco depois, o que inviabiliza a execução conforme nós estamos vendo na cor preta. Viabiliza uma execução, conforme eu vou mostrar agora, talvez na cor azul. Talvez na cor azul. E a cor preta e a cor azul mostram momentos distintos, ainda que nós cheguemos ao mesmo momento de entrega. Isso normalmente é feito na proposta de tentativa e erro. Você tem um conjunto de atividades a serem produzidas, eu vou pintá-las de amarelo, um conjunto de atividades a serem produzidas, um conjunto de atividades que estão sendo apoio para essa produção, e a entrada de recursos não é suficiente para garantir a produção no momento em que nós decidimos. Eu vou fazer aqui um zoom para explicar esse momento em que nós decidimos. O zoom está aqui. Primeiro esse, depois esse. Depois esse. E depois esse. E aí você tem uma sequência de produção definida pelo planejador. Algumas simultâneas, outras não simultâneas, mas todas concorrendo para um fim. Então iniciamos e terminamos. Iniciamos e terminamos. A sequência é respeitada, mas a data, o dia em que isso começa, o dia em que isso começa, o dia em que isso começa, depende de ter recurso para viabilizar a sua produção. Sendo assim,
vamos falar sobre o algoritmo que substitui a tentativa e erro. Eu adio essa atividade aqui. Eu adio essa atividade aqui para quando eu tiver o recurso. Logo, essa aqui também é adiada, essa aqui também é adiada, essa aqui também é adiada. E essa aqui é mais adiada ainda, porque, além daquele adiamento, um recurso me falta. Isso traz um outro adiamento. Um outro adiamento. Deixa eu ver se eu consigo representar aqui. Nesse nível. E pior, ainda tem um outro recurso que me falta. A sequência é respeitada, mas as datas não são viáveis. Eu vou tentar explicar aqui de modo simplificado, eu não sei se eu vou conseguir, como é que funciona o algoritmo de nivelamento e balanceamento. Existem softwares e existem softwares. Alguns são inteligentes, outros são apenas repetidores de script. Então imagine que você tem um conflito de recursos. Uma falta de recursos porque eles conflitam em querer trabalhar ao mesmo tempo no mesmo lugar, em lugares diferentes. Vamos ver isso aqui. Dado um projeto, eu vou recortar para nós vermos só um projeto, em uma ferramenta profissional, ou seja, uma ferramenta que foi feita por profissionais, para soluções profissionais e não apenas soluções visuais, nós encontramos aqui em destaque um projeto que possui uma avaliação de recursos materiais e financeiros entrando e possui um plano de trabalho, com trabalho direto e indireto, consumindo esses recursos. E aqui nós podemos ver os recursos humanos, chamados ajudantes, com azul trabalhando, verde não trabalhando, e em vermelho sendo demandados além da linha de limite. A linha de limite diz, no máximo, 40. Então, se eu estou trabalhando planejadamente com mais de 40, eu estou fazendo um planejamento surreal, mentiroso. Quer dizer, já que eu sei que não tenho 40, meu planejamento dessa forma é surreal e mentiroso. A menos que ele sirva para dizer, eu só tenho 40 e para dar cabo disso com sucesso eu preciso de mais. Ainda que eu tenha a ociosidade ao longo do tempo. Então, estamos diante de um planejamento surreal ou um planejamento possível, justificando demanda, contratação, recebimento de mais gente, mais recursos. Por outro lado, nós temos aqui água e diesel. Azul, eu tenho ele em estoque. Vermelho, eu não tenho ele em estoque. Significa dizer que a entrada e saída me dão um saldo de estoque positivo de água e me dão um saldo positivo de diesel. Só que nesses meses de julho a novembro, eu tenho um saldo negativo de estoque de diesel. Sem diesel, ou seja, estou querendo, mas não tenho. O plano me mostra que eu não vou executar o plano, visto que não tem diesel. O diesel move a produção. Da mesma maneira que aqui nos meses de julho e agosto eu não tenho água. Entradas, supply, e consumos de água tem que dar sempre positivo. Não é que tem que dar positivo muito, mas algo positivo que justifique eu ter água para mover os trabalhos. Nesses gráficos está claro que nós não temos nem água, nem diesel, nem mão de obra para dar conta do trabalho no momento em que nós precisamos. Das duas, uma. Ou informamos que temos que contratar o tanto que for necessário, receber o quanto que for necessário e receber o quanto que for necessário, lembrando que estamos com recursos infinitos. Assim, esse planejamento aqui será perfeitamente execuível, possível, viável. Entendendo isso, o que o sistema faz? Ele permite que você calcule, simulando com o reagendamento das atividades, ele simula de modo que nós possamos adiar, reagendar algumas tarefas para o futuro, de modo que os vermelhos do recurso humano sejam utilizados nos verdes do recurso humano. Para isso, algumas atividades que estavam simultâneas terão que ser feitas em sequências, não mais em paralelo.
Como é que funciona esse algoritmo? Bom, ele primeiro, vamos fazer um fluxograma aqui. Ele entende quantos recursos existem. Ele entende quantos recursos são necessários. Então ele entende essa entrada e saída. Primeiro passo, ele entende a entrada e saída. Bom, depois que ele entende, o que ele faz como qualquer ser humano faria? Ele vai reagendar as atividades de modo que elas possam ser executadas no futuro, liberando recursos para o futuro. Vai reagendar, liberando recursos para o futuro. Ele vai fazer isso de forma contínua, em loop, até que dê certo. Ele deve fazer isso de forma contínua, em loop, até que dê certo. Dê certo como? Que no agendamento das atividades, o vermelho do recurso aconteça no momento verde de disponibilidade. E quando isso acabar, ele informa: acabei. A solução está aí. Então apresenta a solução. A solução é um novo plano. Vou escrever aqui, novo plano. O novo plano, ele não é o plano original. Pode ter impacto no prazo, pode ter impacto no custo. Uma vez que o custo direto permanece o mesmo, num momento diferente, o custo indireto pode ser prolongado, aumentando o seu valor. Mas esse novo plano é o melhor plano? Então, de novo, quando ele faz o processo de reagendamento apenas empurrando para o futuro, seguindo algumas coisas do tipo, vou empurrar para o futuro as prioritárias, quer dizer, manter no presente as prioritárias. Prioritárias. Eu vou manter no presente as que têm menor folga, ou qualquer outro critério. Quando ele faz isso, quando ele obedece a esses critérios, ele faz, as ferramentas tradicionais fazem e fazem uma vez só. Vou marcar aqui como uma vez só. E talvez o novo plano atenda a esse algoritmo. Mas a pergunta é, esse novo plano é o melhor plano? Então, nessa sequência aqui, de repetição de reagendamento, me dá uma solução. Como é que o algoritmo do Spider funciona? Ele funciona assim. Ele faz o trabalho de verificação de reagendamento e dá um plano. Depois, ele faz novamente e dá outro plano. E decide, porque você pode reagendar numa análise combinatória, essa ou aquela, e ver o impacto que dá em custo, prazo, consumos, produtividade, folga. Quando ele faz um novo plano, consumo, prazos, custos, folgas, produtividade. Quando ele faz um novo plano, ele faz comparação dessas referências e descobre qual a melhor solução, qual é o melhor plano. E abandona, por exemplo, o plano que não tinha a melhor solução. Depois, ele faz mais uma vez e compara com o que ficou. Bom, se esse aqui já tinha sido descartado, ele tem duas opções. A nova opção é ruim, então ele abandona a nova opção. E ele refaz esse processo. Então ele vai refazer esse processo tantas vezes quanto for necessária, até que ele encontre o melhor dos melhores planos. E eu vou fazer então que, além desse processo cíclico aqui, além desse processo cíclico, redundante, não, repetitivo, chama-se programação por recursividade. E o parâmetro de para termina é quando ele encontra que os parâmetros encontrados entre si têm uma diferença desprezível, chamada de tolerância. Então aqui nós temos um segundo ciclo de trabalho, que é o
Opa, de novo. Segundo ciclo de trabalho. O algoritmo propõe isso. Não apenas o reagendamento e a passagem para o futuro, mas que ele repita esse processo tantas vezes quanto for necessário, gerando novos planos e encontrando o melhor plano. Então aqui eu tenho, não um novo plano, eu vou ter o plano ótimo. Plano ótimo. É simples assim. Agora, quando ele executa essa rotina, a máquina e o processamento adquirem parâmetros, usam os parâmetros, calculam, definem um novo plano e descobrem o quanto a custo, prazo, produtividade, folgas foi melhorado. Vamos analisar então essas variáveis e essas rotinas, porque nós já entendemos que tem uma inteligência maior no planejamento, na programação desse trabalho, que um mero reagendamento. Empurra para frente e pronto, é a solução. Realmente é a solução número 1. Se você fizer isso dezenas de vezes e o computador faz isso rápido, você vai encontrar um plano ótimo. Analisando o plano ótimo e processamento, aqui nós temos o processamento repetitivo número 1, que é o processamento tradicional, aquele que faz o agendamento para o futuro várias vezes. E aqui nós temos o algoritmo fazendo a parte número 2, que é a busca do melhor plano. Agora vamos ver essas variáveis. E o porquê que acontecem problemas na Hammock, que foram reportadas na avaliação dos exercícios. Esse problema, tentando aqui apresentar de forma bem simples, se resume no seguinte. Você tem informações que o computador precisa. Então, o trabalho direto tem duração definida, calculada. Então você tem o recurso consumido aqui, direto. Em outra atividade aqui. Em outra atividade aqui. O mesmo recurso é consumido em quantidades diferentes várias vezes. Então, vamos chamar aqui o recurso que nós utilizamos, era o recurso helper. Então aqui nós temos ele várias vezes. Em várias atividades, ele é consumido várias vezes, em várias quantidades, em momentos distintos, e o computador, o algoritmo, ele seleciona isso como uma informação. Isso é uma informação que ele leva. Isso aqui é do trabalho direto. Mas na Hammock, que é um trabalho indireto, também existe consumo, desse caso aqui, o ajudante. Então ela consome isso aqui. Na Hammock, ou nas atividades de supervisão, nas atividades que não têm duração definida. Estão a reboque do planejamento. Nesse primeiro plano, o plano que ele tentou, ele encontrou essas variáveis. E com essas variáveis, ele analisa entradas e saídas e faz uma proposta de um plano. Mas como essas atividades aqui, do trabalho direto, em amarelo, elas têm duração fixa, na verdade, elas têm uma duração estável, elas definem uma nova duração para o indireto. Então, quando ele captura o trabalho do indireto e o trabalho do direto e manda calcular, automaticamente há um impacto no trabalho indireto, fazendo com que o trabalho indireto mude. Muda, mas ele já decorou, ele já memorizou quanto consumia. E quando ele assume que é o trabalho direto mais o ex-trabalho indireto, quando ele calcula, o trabalho indireto já mudou por conta do planejamento do novo trabalho direto. Isso dá uma inconsistência na tentativa do software analisar entrada e saída. Porque imagine que aqui temos uma quantidade de 300 e aqui 50. 350. Como houve uma mudança, a Hammock cresceu, virou 60. Então o que ele pensa que é 350, o algoritmo vai analisar 360, com a informação de 350. Como o algoritmo não pode prever o futuro, quanto que a atividade Hammock vai assumir, por causa da tentativa do novo agendamento, ele dá uma inconsistência dizendo 350 contra 360 não atende. E aí o algoritmo entra numa tentativa de resolver o problema.
E nessa tentativa de resolver o problema, e eu uso aquele círculo de repetição, quando ele entra na tentativa de resolver o problema, ele não consegue resolver o problema até que todo o dinheiro, ele reagenda para o futuro tudo, até que todo o dinheiro, todo o material e todos os recursos humanos estejam totalmente recebidos e disponíveis, o que causa um atraso de toda a programação, até que todos os insumos sejam recebidos e compatibilizados. Existe uma maneira de você acertar esse algoritmo. Por exemplo, o trabalho direto é calculado e a memória do indireto é garantida. Nesse caso, o algoritmo poderia acrescentar uma estimativa de variação para mais, de modo que o cálculo seja feito considerando não apenas o 00, mas também alguma outra coisa que vai ser estimada para mais, para que o algoritmo não precise receber todo o material para chegar ao fim e apresentar resultados. Essa ideia de repensar o algoritmo, tomando cuidado de não estimar valores exageradamente altos, para não criar uma condição menos ótima, porque aqui nós temos uma solução que dá um valor ótimo, porque tudo se fecha num erro zero. Talvez, se nós considerarmos o acréscimo de um lastro previamente estimado para que o indireto com o direto sejam compatíveis com a análise, não teríamos essas discordâncias. Então, para efeito final de resultado, nós podemos dizer o seguinte: enquanto o algoritmo não é modificado, nós temos duas opções. Ou nós colocamos no recebimento de insumos, ou nós colocamos no recebimento de insumos um valor que compense o desvio, ou nós retiramos da Hammock ou das atividades que são variação de tempo a reboque daquelas produtoras, os recursos que são utilizados tanto na mão de obra direta como na mão de obra indireta, segregando dessa maneira o entendimento do projeto que a mão de obra direta demanda recursos e esses serão os controlados. E a mão de obra indireta teria recursos específicos destinados para ela com um tratamento diferenciado. Enquanto nós não temos uma alteração no algoritmo que faz não apenas o reagendamento das atividades para um novo plano, mas a busca de um plano ótimo, enquanto a gente não faz isso, preocuparemos em fazer o melhor planejamento, com a melhor alocação dos recursos, com o melhor entendimento dos gargalos e dos conflitos de utilização ou falta de recursos, adotando uma das duas medidas. Ou inferimos, alteramos, negociamos a quantidade dos insumos a serem recebidos, ou extraímos das atividades de prazo não definido, e sim a reboque, os recursos que estão sendo utilizados nas atividades de produção direta.